Neste vídeo, nós vamos te ensinar a se proteger no mercado futuro na B3 e montar posições até a safra. Então, eu mostrei a vocês as oportunidades que tem em fazer um preço médio, um preço que possa garantir uma rentabilidade na venda do seu soja ou em outra commodities usando a B3. A B3 é uma das maneiras de nós conseguirmos fazer essas posições de hedge. Então, usando a B3, eu vou mostrar a vocês então a posição que eu fiz, que eu simulei logo após o último vídeo que eu fiz quando o soja derreteu, que eu achei um bom ponto para montar a primeira posição já antes do plantio, ir montando posições e eu vou mostrar a vocês então como que está o andamento e como que está o soja que está fechando hoje. Esse vídeo está sendo gravado então no dia 3 de agosto, tá? Agora já são quase 11 da noite e eu vou mostrar já o mercado lá em Chicago já abrindo já, e como que o soja está se comportando lá em Chicago nesse momento. Mas o mais importante é como se defender, como se proteger e como fazer e montando posições de hedge ao longo da safra. Então, eu fiz um exemplo só, vamos fazer 5 posições, como se nós tivéssemos aí um prognóstico de produzir, né, 5 vezes 450 sacos, cada contrato equivale a 450 sacos, então nós tínhamos um prognóstico aí de produzir 2.250 sacos de soja na safra e eu quero proteger então a minha safra, né? De 80 a 100%, vamos ver até lá o que nós vamos proteger, né? E então eu quero mostrar a vocês essas posições. Mas antes disso, antes de mostrar essa oportunidade que o produtor ou a produtora tem de se proteger no mercado futuro, e não é tão difícil, não é tão complicado. Alguns têm medo da margem que fica, eu vou explicar um pouco da margem também, mas, mas antes disso, eu quero que vocês se inscrevem no canal, Jefferson Figueiredo Oficial, bate no sininho, se inscreve no canal e curta esse vídeo, deixa um like lá para incentivar então esse trabalho que eu passo para vocês aí, demonstrar maneiras aí de se proteger no mercado, de tentar vender a sua safra melhor e explicar para vocês o que é um hedge de mercado, diferente de especulação de mercado. Então tem os trades que fazem especulação e tem os hedges que são os produtores que se protegem ao longo do tempo para proteger a safra e fazer seu preço médio. Mas tem momentos importantes disso. Primeiro, o produtor tem que saber qual a sua produção esperada, qual que é o seu custo de produção, para saber o preço que vai estar redeando, né? E aí sim procurar bons momentos para fazer esses heads, ok? Então vai lá, se inscreve no canal, Jefferson Figueiredo Oficial aí, e deixa um like para nós. Vamos iniciar então aqui para ver como é que está o momento do soja em Chicago e fazer uma recapitulação do que eu falei para vocês até os últimos dois vídeos que eu coloquei, os mais atuais vídeos que eu coloquei para vocês. Vamos lá então. Na tela para vocês aqui então, o gráfico do soja, tá? O contrato em vigor lá em Chicago é o ZSN 2026 e depois vai ser o contrato ZSX 2026. Esse aqui vence em novembro e então esse aqui é o gráfico do soja, como eu mostrei para vocês, recapitulando um pouco o que nós mostramos. Eu vou voltar para o gráfico semanal, que é mais fácil de enxergar e observar esses pontos, né? Entender o que são aí regiões de suporte, regiões de resistências, né? Então nós tivemos no soja, alguns tempos atrás, né? Isso aqui foi lá aqui foi em julho de 21, formou um fundo. Nós tivemos aqui então em setembro de 21, formou um fundo também nessa região.
Depois nós tivemos mais um fundo formado aqui nessa região em junho de 23 e mais um fundo formado nessa região aqui em outubro 23. Então quer dizer o seguinte, esses fundos aqui tinha, tinham muitos players protegendo a região aqui desse fundo, que é exatamente aqui na região dos 12,50 bushel, arredondando essa região, né? Quando o mercado perde esse fundo, que faça a perna de queda aqui, todos os players que estão aqui têm que estopar essas posições, né? Eles estopam as posições deles. E quem não estopa a posição começa a rezar para que o preço possa voltar para essa região aqui, para eles poderem estopar e largar seus contratos, né? Que são muitas vezes muito pesados esses contratos aqui. Então, quando o mercado faz isso que a gente chama de pullback, pullback do fundo perdido. Então, ele perdeu o fundo, fez um pullback. E quem estava comprado, rezando para que voltasse o preço ali, vende, e aí vem a venda pesada. Então, chegou aqui formando e formou nesse dia aqui, aqui em maio, lá em maio de 24, formou um topo muito importante que todos os fundos perdidos, né, se tornam resistências, né? Então se torna uma resistência e agora o topo aqui, esses fundos se tornam uma resistência. E desde maio o preço só, né, caiu, teve uma forte queda do preço da soja aqui, caiu muito forte. Chegou aqui no fundo aqui em agosto de 24 aqui, fez um novo fundo em dezembro de 24, né? E aí o preço só começou a lateralizar, né? Ficou um tempão lateralizado aqui nessa região aqui, né? Ficou um tempão aqui. Quem acompanha meus vídeos há muito tempo, eu falei, quando romper aqui entre em tendência de alto soja, porque ficou consolidado nessa região aqui dos 9 com 50 buchos, 60 buchos até os 10 com 60 buchos, o preço se consolidou nessa região aqui, e quando rompeu aqui, eu falei, né, que o soja estava entrando em tendência de alta, né, no semanal, já virou as médias, o soja vem e faz um pullback em cima do topo rompido, lembrando que topos rompidos, né, topos e muito fortes a região de topos aqui, né, topos rompidos se tornam suportes de preço, né, a mesma situação é lá, né, quem tinha contrato aqui e não estopou, reza para o preço voltar aqui e estopar, então são os vendedores rezando para o preço voltar, estopam, e aí o comprador aqui entra de novo comprando, uma região muito boa de compra em cima dos topos anteriores e o mercado está fazendo um zigue-zague ascendente. Aonde que o preço chegou? Aonde que o preço foi buscar? Né? O preço foi buscar exatamente esse topo aqui, que é uma resistência muito forte que eu expliquei para vocês anteriormente. Um topo, fundos perdidos, um topo muito forte. E a memória de preço é muito importante. Então, a pessoa tem a memória de preço, as pessoas, os players que, né? E a memória era chegar aqui e fazer talvez a venda nessa região, né? Porque é uma região de resistência. Então os players entraram vendendo e foi quando o primeiro vídeo que eu falei assim, o soja bateu numa região importante, que é essa aqui. O que, que vai acontecer no próximo pregão, ou naquele dia que era uma sexta, eu falei, segunda-feira, né? É uma região que está procurando por vendas, né? E aconteceu exatamente isso. Já o mercado já abriu pesado no domingo à noite, quando o mercado abre, abriu pesado o mercado já com a barra e fechou com a barra forte e baixa aí. Eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar agora no diário a vocês como é que fechou nesse dia que eu falei aqui, que era uma sexta-feira, né? E aí, quando abriu aqui, o mercado abre domingo de noite, mas aqui ele fecha segunda-feira, fechando com uma barra de 3,27% de queda, que foi o que eu falei, né? Se perder essa mínima aqui, poderíamos, apesar de uma ser longa o topo, né? Não ter pego esse momento aqui, quem estava redeando soja com em Chicago, né, que tenha contas no exterior, que tem conta, né,
que opera lá consegue fazer isso aqui. Mas na B3, a B3 abriu só de manhã cedo, então tu não já abre com um gap. Vou mostrar para vocês ali o gap que abriu. E eu fiz a proteção quando perdeu. Então, o primeiro contratinho eu fiz quando perdeu essa região. E eu falei, o que eu falei no vídeo? O primeiro suporte que nós temos após esta correção aqui é essa região aqui. Onde é que o preço chegou? Confere os vídeos anteriores que eu fiz, o preço chegou exatamente na região do suporte dado por esse fundo no diário. Tá? Estocástico bem surveendido no diário. E lembrando, né? Lembrando que nós estamos dentro de um canal de alta, né? A gente continua dentro de um canal de alta, né? E que é esse daqui. Então, nós estamos em tendência de alta. Então, nós vamos tentar fazer proteções quando o preço se aproximar novamente desta região, se ele se aproximar. Então, vamos dar um exemplo. Né? Vamos pensar que o mercado está muito forte, o mercado está sobrevendido no diário já, e, e hoje já, nesse diário aqui, vou estar mais perto para vocês aqui, nesse gráfico diário aqui, já acionando aqui um preço de fechamento de reversão, que é quando um candle tenta perder a mínima dos últimos dois candles e fecha com um fechamento maior que o último candle. Então, isso aqui é o preço de fechamento de reversão com o estocástico vendido num ativo que está em tendência de alta. Então, vou desenhar aqui com uma seta esse movimento aqui, testar topo, né? E se sentir o topo, fazer uma nova proteção nessa região aqui, se o preço chegar novamente lá. Eu acho que a região aqui é muito importante de preço e o preço pode voltar a corrigir, tá? Isso aqui seria um dos movimentos esperados, tá? O segundo movimento esperado, porque o sinal aqui, a tendência é de alta, o sinal fechou bonito, hoje uma região de suporte. O segundo sinal que nós podíamos esperar é o mercado não ter força, vir até essa, essa barra vermelha forte aqui, que tem vendedores, que daria mais ou menos uns 60% da amplitude aqui, um pouco mais que metade, né? Quem gosta de FIBO, né? 61,9, e o preço pegaria, vinha aqui e entraria a venda novamente aqui, e para vir tentar romper esse fundo para tentar buscar o quê? Buscar a linha de retorno do canal. Aqui seria talvez uma outra possibilidade que eu veria do mercado poder fazer. Os compradores entram aqui e os vendedores protegem essa região aqui, tá? Nós pegar aqui uma retração de FIBO dessa pernada aqui, tá? Dessa pernada aqui, tá? Aqui a região de 50 estaria exatamente dessa perna de queda aqui, exatamente onde eu tracei ali, viu? Nem precisa fibra, só com o olho a gente já consegue identificar, né? E o preço vem até aqui e voltar a corrigir, né? Para tentar perder esse fundo. Esse aqui seria um outro movimento para tentar buscar a linha de retorno do canal. Então, esse aqui seria os movimentos mais, talvez, plausíveis, né? Movimentos mais difíceis de acontecer, mas que pode acontecer, tá? É um de alta que rompa essa região aqui, realmente que rompa. Aí, se romper essa região aqui, nós vamos ver o preço buscar essa região aqui dos 13,97, 14 bushel, né? Que seria em relação aos fundamentos, não estaria alinhado com os fundamentos hoje, né? Seria o mercado fazer esse zigue-zague ascendente, rompendo essa região aqui, aí realmente estoparia todo mundo que vendeu aqui, né? E aí nós tentar fazer, né, os heads novamente em regiões aonde é os topos nesse canal, né? Então nós poderíamos montar mais uma posição caso o mercado fizesse esse movimento, né? Você faria uma proteção nessa região aqui, né? Nessa região aqui, e faria depois uma proteção nessa região. Esse é um exemplo, né? Que eu estou dando caso o preço romper aqui, romper essa região. Se não acontecer esse movimento,
Vou apagar aqui, né? O outro movimento talvez esperado, não é também tão plausível, mas que pode acontecer, né? É o mercado realmente confirmar as safras recordes, perde esse suporte. Aí seria um sinal mais feio para o soja, porque perderia o canal de alta e viria buscar esse fundinho aqui nos 11 bushel, não nos dando no curto prazo uma oportunidade muito boa de fazer, caso cair reto aqui, fazer mais um head, né? Teríamos que esperar uma outra oportunidade melhor, tá? Então, eu estou explicando a vocês a leitura do gráfico e como fazer os heads. Então, eu não vou fazer um head aqui no fundo nem aqui no fundo. Eu quero sempre tentar buscar esses topos importantes para montar as posições em cima dos custos de produção do produtor. Tá? Vamos trazer agora isso aí para B3. Vamos trazer isso aqui agora, mostrar para vocês agora na B3. Tá? Na B3, primeiramente, eu quero mostrar para vocês que nós temos o soja perpétuo futuro, tá? Que é o gráfico do soja espelhado no Chicago, parecido. Aqui a região do topo que pegou, né? Que eu expliquei para vocês lá antes. E aqui o topo que foi agora, 20, chegou a bater $27 com 68 a máxima aqui, né? A máxima que bateu o soja aqui no dia 24 de julho, tá? Então o soja bateu lá, isso aqui é o contrato perpétuo futuro, e o contrato corrigiu até os fundos aqui no diário, e também a média de 70 aqui, também chegando aqui, estocástico sobrevendido. É um ativo que está em tendência de alta, né? Então a gente pode podemos traçar também um canal. Deixa eu ver se consigo traçar um canal aqui. No soja aqui está um pouco mais num retângulo, né, do que com um canal, né, propriamente dito, né. Seria mais ou menos isso aqui, né. Daqui a pouco isso aqui, ó. Aqui saiu um pouco o canal junto aqui, então a gente pode fazer esse canalzinho aqui, ajeitar aqui, fica um canalzinho bacana aqui também, né. E nós podemos colocar então, né, fazer um canal aqui já para semelhante ao que está lá em Chicago. Isso aqui então é o gráfico do soja chegando no meio do canal, né? Hoje fechando aí a 26 com $30, tá? E o contrato mais líquido do soja hoje para fazer hedge, tá? É o contrato SJCX 26, que é esse contrato aqui, tá? Esse contrato hoje está negociando em torno de $3 milhões por dia, de, de reais por dia, tá? É $26 o contrato. Cada contrato aí equivale, é em dólar, né? É em dólar, $300. Cada contrato vale $11.865, equivale a 450 sacos, tá? Mas você não precisa comprar todos esses contratos. Tu não vai comprar esse contrato, você tem todo esse dinheiro na conta. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre essas margens, né? Que tem, tem que colocar as margens na corretora, né? Então você vai lá, tu vai abrir uma conta, né, com uma corretora e você vai para operar futuros, cada corretor tem sua margem, né? Tem que deixar uma margem lá de garantia por contrato. Você não vai perder esse dinheiro, tá? Se você não é um dinheiro perdido, no caso. As pessoas têm medo da margem, né? Não, a margem é uma segurança lá, né? É como se fosse um calção, um cheque calção, né? Tu aluga um apartamento lá, deixa um calção lá. Se dá tudo certo lá, tu vai pegar o dinheiro de volta, tá? Então, a margem nada mais é do que isto, né? Você deixa um calção, porque se eu vou mostrar para você aqui um exemplo, se tu vendeu e o preço subir, né, todo dia vai ter o ajuste. Então, se o preço subir, né, e se você tinha 8 mil de margem, por exemplo, dá um exemplo, é obrigatório ter 8 mil de margem, então tem que depositar 8 mil para um contrato de margem, depende de qual corretora, pode ser mais, pode ser menos, né? Então, tu vai colocar 8 mil de margem. Se o preço subiu,
e tu perdeu R$ 500 no contrato, no outro dia tu vai ter 7.500. Se o preço caiu, caiu e tu ganhou R$ 500, no outro dia tu vai ter 8.500. Então, a margem, tá? Então, tu não vai perder esse dinheiro da margem, tá? Só que se você realmente não botar a margem, o preço vai subir muito e ele pegar esses R$ 8.000, mas tu protegeu lá embaixo, tu tava com a proteção, e esse é o hedge, ele tá protegendo, tu tá especulando no mercado, tu tá protegendo a tua safra, tá? Então, nesse caso aqui, eu simulei, então, uma venda, então, aqui. Vocês podem ver que o mercado chegou na sexta aqui e abriu segunda-feira aqui embaixo, né? Abriu nessa região aqui, né? Abriu nessa região aqui dos 26,80 e fechou, o mercado fechou aqui nos 26,71, tá? E dólar, tá? Isso aqui é um valor do saco. E no outro dia o soja fez uma barra branca, ignorada, né? E na perda da barra branca aqui, eu fiz então primeiro head aqui. Não peguei bem no ponto que eu queria, não estava vindo o mercado naquela hora, né? Então, mas na região eu queria pegar aqui e vendi um contrato a 26,57 dólares, tá? Então aqui foi o meu contrato, ele está no positivo, né? 0,27 pontos positivos, como vocês podem ver aqui, tá? Nessa região aqui. Se eu colocar aqui e apertar em cima, ele vai aparecer quantos reais daquele exemplo que eu falei para vocês. Como o mercado eu vendi, e se eu tivesse, por exemplo, uma margem de 8.000 depositado, e lembrando, as margens não precisam estar líquidas, as margens podem render. Vocês podem pegar tudo que vocês têm de D mais zero, que vocês podem sacar no momento, ou até ações também. A corretora aceita como margem, né? Como garantia, né? A margem é uma garantia, né? Então você pode ter um CDB, um LCA, ações, e você pode colocar como margem. Então, o teu dinheiro pode estar rendendo normal, CDI, um CDB, um LCA ou qualquer investimento que sirva como margem, ele fica rendendo lá e você está dando essa garantia, né? E a corretora vai fazendo os ajustes diários daí, tá? Nesse caso aqui, então, se eu tivesse colocado R$ 8.000 a margem, exemplo do contrato de soja, né, eu estaria hoje, então, lá com esse valor aqui de 620, com um contrato, protegendo, então, 450 sacos, né, a 26,50 dólares, eu tenho, então, hoje, positivo, 620. Se, olha, eu vou botar aqui, ó, ele chegou a estar até mais, ó, quando ele chegou a bater até 1.300, vou colocar aqui, ó, então quanto mais o preço vai caindo, né, você está perdendo no mercado físico, mas tu tem uma proteção que está protegendo tuas sacas no mercado futuro, né? Então, à medida que o preço está caindo, voltar para essa região de fundo, por exemplo, né? O soja pode cair aí, né? Lembra que não é só Chicago que segura a soja, né? Mas tem os prêmios também, tem a questão do dólar, né? Aqui é dolarizado o gráfico. Então você está protegendo aí. Então, se o preço caísse, por exemplo, a 24,73 dólares, até o fim da safra, né? Fosse um contrato vendido, você poderia liquidar antes do vencimento, até melhor, né? Quiser liquidar a qualquer momento os contratos, não tem, tu pode vender o contrato aqui, pode a qualquer momento liquidar, tá? O único problema da B3 no soja é que a liquidez é baixa, é contrário de milho e boi gordo, tem uma liquidez maior, mas dá para trabalhar tranquilo, né? Eu vejo assim que dá para ir montando posições tranquilamente. Tem liquidez em contratos mais fortes e líquidos, né? E, e a gente vai fazendo depois, né? ah, Maneiras aí, nós pegamos mais líquido e fazendo, então, comprando contratos e migrando os contratos, né? Fazendo, então, e levando os contratos para os mais líquidos depois. Depois eu vou mostrar para vocês ao longo dos vídeos como a gente vai fazer isso aí, tá? Então aqui é no líquido. Mas Jefferson, se for o contrário, se o preço começar a subir, se o preço começar a subir, tu vendeu, mas aí tu vai estar
ganhando no mercado físico, porque começa a subir o mercado físico, né? Mas tu vai perder no mercado futuro, tá? Então, por exemplo, se o preço chegar novamente aqui no topo, tá? Esse contrato vai estar com 2.500 negativo. Então, ao invés de estar com 8.000 lá na margem, tu vai estar com a tu vai estar com a tua margem lá em 5.500 reais, tá? Porque tu tá todo dia tem o dia ali que ele desconta ali e vai ajustando tua margem, teu preço, né? Então, e você pode fazer aí e montando posições ao longo do tempo e se protegendo. Por quê? Porque você se proteger é você fazer um preço médio né, que você acha a, que é teu custo de produção. Exemplo, né? Nós pegamos aqui então e vendemos aqui, vou fazer um rapidamente, vendemos a 26 com 57 e o dólar hoje está cotado a 5,12. Tá? Então, tu tá lá vezes 5,12. Então, tu tá vendendo, né? Tu vendeu o valor atual de hoje a R$ 136, então, a saca. Tá? Então, tá vendido a R$ 136. Para ti tá bom? Foi um preço bom, né? Cobriu teus custos e sobra uma margem? Ótimo, ótimo, tá? Então, agora eu estou pensando o seguinte, qual que é a ideia, né? Então, a ideia, tá, é quando nós vamos levar isso aqui, vou mostrar cada vez o que nós fazemos, nós vamos analisar e vamos levar isso aqui, então. Essa ideia é o seguinte, isso aqui foi um contrato vendido, um exemplo, né? Vendido aí antes do plantio, tá? Mas nós vamos tentar formar ao longo da safra, né, nosso preço médio em pontos importantes. E nós vamos ver até a safra lá a safra começa no Brasil muito no soja tem vários meses, né? Mato Grosso, acho que a partir de janeiro, né? Na minha região aqui, a safra começa em março, abril e se estende até maio, né? Então, a gente vai, a gente vai analisar, então, e formar esse preço médio durante a safra contando que nós temos aí repartindo em torno de 5 contratos, né? Como eu falei. Quem tem mais soja, lógico, né? Quem tem mais soja vai ter que ter uma margem maior mas vai ter que vender mais contratos, né? Isso aqui é só um exemplo mesmo, né? Para você entender o que é o mercado futuro na B3. Tá? Então, o que eu penso então? Se o, se o preço chegar novamente para essa região aqui, tá? Eu pensaria se der a oportunidade, eu pensaria em vender mais alguma coisa nesta região. Se o preço não tiver força de chegar lá, eu gostaria de tentar pegar mais alguma vendinha por essa região aqui, se chegar. Porque esse gap foi muito grande e talvez nós conseguir melhorar esse preço de arrancada aqui. Daqui a pouco conseguir vender um pouquinho melhor. Tá? Então vamos ver então o movimento, mas o movimento, o sinal de hoje, né, como a gente viu lá em Chicago, ficou bem comprador, né? Ficou bem comprador, né? Então, eu olhando hoje como trader aqui, né, nessa região aqui, como especulador, no caso, o especulador olhando, é um sinalzinho, é um canal de alta que nós estamos vendo aqui, né? Tem um canal de alta bem desenhado aqui, né? E nós estamos dentro do canal de alta, então, em tendência de alta, buscar por compras, né? Então, para quem está especulando o mercado, né? Mas aqui, nessa questão, nós vamos tentar fazer mais uma venda nesta região aqui, tá? E eu vou trazendo nos próximos vídeos, eu vou trazer algumas dúvidas, vou montar exemplos também para vocês, tá? De épocas que dá para nós fazer esses hedge, pensar numa, numa pré-semeadura, pós-semeadura, florescimento,
perto da colheita, nós estamos montando essas posições ao longo da safra em momentos oportunos, tá? E as dúvidas vão surgindo, vocês podem deixar os comentários, as dúvidas, né? Que nós vamos saciando a dúvida. Mas o mais importante é o seguinte: vocês têm como proteger a safra de vocês usando a B3, usando a bolsa, né, aqui no Brasil, vocês têm como proteger então a safra no mercado de commodities, no mercado futuro, né, e ao longo do ano a gente vai construir, ao longo dessa safra que está dessa nova safra de soja que está chegando, né, nós vamos construir então aí as proteções e mostrar a vocês como vocês podem fazer um preço melhor na hora de a colheita, que normalmente vai estar um preço mais baixo. Então, você não está protegido aí pelo mercado futuro. Essa é uma das opções aí de hedge, né? Que é usando a B3. Para quem gostou do vídeo, não deixe de curtir, não deixa de seguir o canal, @GesFigueiredo, se inscreve no canal, bate o sininho e curta o vídeo. Até o próximo vídeo aí que nós vamos continuar conversando aí sobre essas oportunidades de hedge, no hedge, inclusive em milho e também em boi gordo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.